Agora, Mauro, perguntando pra você assim, porque deve ser uma decisão difícil. Sair da Globo, cara, como é que rolou pra você? O que aconteceu? Porque, de fato, é o que eu falei, assim, eu acho que a molecada não vai ter a magnitude, a galera vê, pô, a nossa audiência e tal. Aí num patamar mais acima, pô, a audiência da Cazé TV, nos eventos e tal. Mas, cara, nada vai se comparar ao que foi a TV Globo. TV aberta, o Jogo do Brasil. Mas eu quando isso acaba, assim, pá! Então, aí você tem que ter um processo de adaptação, exatamente. Porque eu sabia que não ia ter mais aquele nível de popularidade, vamos dizer, de audiência, etc. Mesmo já estando numa fase que já tinham começado. Não era antes, mas já tinha, né? Já tinha mais TVs. Pulverizado. Um pouco mais pulverizado, outras TVs fechadas, mas falando muito de esporte. Então, e aí eu fiquei 6 meses sem saber o que eu ia fazer, mas por conta de que eu quero fazer a YouTube. A gente falando, faz o YouTube. Fazer o quê, né? Porque todo mundo acha que abrir a latinha e sair falando vai funcionar. Não é assim, gente. Primeiro que também, se não arrumar uma graninha, um patrocinador, você não começa a bancar, não vira. Então tem todo um processo. Aí eu fui para uma empresa que me chamou, pô, vamos fazer um formato assim, assado. Aí o que eu achei? Que isto que vocês fazem, isso dá trabalho, cara. Isso dá trabalho, você tem que correr atrás, tem que produzir. E eu estava, já que eu saí da Globo, será que não está na hora de eu parar de ver isso que eu estou falando, tirar o pé? Ou aí eu vou entrar num negócio, Instagram, isso aqui pode dar um dinheirinho, mas é o seguinte, toda quinta-feira às 18 horas, publica lá, tem que ser. Tem que criar rotina. Exato. Aí não tinha volume, né? Volume. Aí eu fui aprender que era isso. Aí eu falei, mas será que é isso? Vou amarrar meu gado aqui? Não, porque eu não queria voltar para aberta normal, ou para TV ali, do jeito que eu fazia, porque eu falei, já que eu saí, vou fazer algo diferente. Mas esse algo que apareceu, que na época estava começando, e a gente estava um ano antes da pandemia, né? A pandemia vem em 20 e tal. Vocês começam meio que 21, na pandemia. Você conhece em 20, bota no ano em 21. E aí, o que aconteceu? Eu achei que, mas aí eu vou trabalhar, não é que eu vou trabalhar mais, todo dia tem que criar rotina, tem que correr atrás de patrocínio, tem que fazer... Tem que montar uma equipe pra trabalhar tudo. Aí apareceu, né, o Edu Zebini me chamou pra ir pra Fox. E aí me proporam ser comentarista e não repórter lá. Aí eu falei, cara, mas não é minha praia, tal, são 30 e tantos anos de repórter, gosto de falar, etc. Vejo 30 anos que eu vejo o jogo ali embaixo e tal, mas é diferente, né? Não, vai dar certo, vai dar certo e tal. Aí eu abandonei esses projetos todos de YouTube, sei lá o que eu poderia fazer, Instagram, etc. Porque eu também não acreditava, não. Eu achava que as pessoas estavam pensando que era muito fácil. Parei, vou sentar aqui, abre a câmera e o cara vai querer ouvir a opinião do Mauro Naves sobre o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, seja quem for. Não é, cara, se você não fizer uma rotina, se você não correr atrás e tal, nem o Galvão vai ficar lá aí falando e você vai ficar ouvindo 200 horas. Aí apareceu pra voltar no formato, mesmo sendo uma TV fechada, que era Fox e tal, diferente. Aí fui. E assim, foi mágico. Porque eu queria estrear dia 1º de abril, pra ter um tempo, pra ler os livros do Guardiola, dos caras, pra eu voltar no meio, que era voltado muito pra futebol brasileiro, pra outro tipo de informação, ler uns livros de tática, ver algumas coisas assim, né? Aí eu falei, Zebini, vamos começar 1º de abril? Não, tem Libertadores agora em março, eu queria você e o Edmundo já fazendo um jogo e tal. Falei, 1º de março? Não, abril, março, não, 1º de março. Cara, eu comecei 1º de março, dia 15 veio a pandemia. Se eu deixo pra entrar 1º de abril, eu não teria nem sido contratado. Não tinha entrado. Não tinha entrado. Agora, a saída da Globo se deu por uma... Você entrou depois da pandemia, você entrou ali no... Não, bem no meio dela. A saída da Globo foi uma decisão sua? Não, foi uma decisão da Globo. Eu não queria. Foi uma decisão. Eu tinha uma notícia, eu segurei a notícia pra mim. Antes de começar a Copa América e tal, tinha uma notícia sobre o Neymar, aquela história toda. E eu segurei a notícia porque o advogado ia me dar em primeira mão. Acabou que a menina mudou de advogado, eu não tive a notícia. Aí quando surge, todo mundo fica sabendo, tá, o boletim lá, aí a diretoria entendeu que eu deveria ter comunicado antes. E eu fiquei segurando. Então foi um entendimento deles, não foi meu. Mas aí passou, vamos, vida que segue. Tinha decidido sair da Globo. Eu tinha ainda um contrato em vigor, não sei se já estava lá no processo de dar para CLT, mudar salário e tal, não sei até quando eu ficaria lá também. Agora que eu mas não ia ser naquele momento, claro que não ia ser aquele momento. Mas era uma situação de decidir, questão de apuração, assim, você tinha notícia na mão e eu saber tinha o momento de divulgar. E o momento é se eu tivesse um documento, né?
Era só chegar lá e falar assim. Eu tinha que ter um documento do advogado, que ele acabou saindo do caso e eu não tive o documento. E aí eu não falei e a direção entendeu que eu deveria ter antecipado. Mesmo sendo... Não para pôr no ar, mas pelo menos contar para eles, talvez, para que eles discutissem se a gente falaria disso mesmo sem o documento. Aí saí, foi na véspera, que o Neymar se machuca, inclusive, não joga, né? Mas o Brasil ganha aquela Copa América sem ele. A Copa América contra o Peru, afinal, né? Essa, né? Isso, Maracanã, né? É 19. Aí, 19, Aí depois fiz a outra que o Messi ganhou no Maracanã. Aí eu já fiz pela ESPN, né? Que aí é outra no Brasil também. Que foi seria em outro lugar e veio pra cá, 21. Isso, ninguém queria por causa da pandemia. Colômbia que seria, né? Argentina, Colômbia.